Teremos agora a sessão que tratará do tema Rumo à Cidadania Financeira, Evolução e Perspectivas da Inclusão Financeira no Brasil. Para presidir a mesa, convidamos o senhor Marcel Mascarenhas dos Santos, ouvidor do Banco Central do Brasil. E como palestrantes, o senhor Ricardo Paes de Barros, secretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Senhora Elvira Cruvinel Ferreira, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central do Brasil. Com a palavra, portanto, o senhor Marcel Mascarenhas dos Santos, ouvidor do Banco Central do Brasil, para suas considerações iniciais e condução dos trabalhos. Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores dirigentes e representantes do Banco Central e do SEBRAE, a quem parabenizo pela organização do evento e pelo convite para compor essa mesa, demais autoridades e representantes dos órgãos públicos e entidades do sistema financeiro, empresários, demais interessados no tema, todos presentes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso painel sobre o rumo à cidadania financeira, evolução e perspectivas da inclusão financeira no Brasil. Este painel tem como objetivo apresentar um panorama da situação atual e das perspectivas para a inclusão financeira no Brasil, falar um pouco sobre a perspectiva social, sobre o conceito de cidadania financeira, apresentar os desafios da cidadania financeira, compreendida aí num conceito amplo, de inclusão financeira, com ações programadas para a educação financeira à população brasileira, já cumprimentando os nossos painelistas, mas já pedindo licença para falar um pouquinho, roubar o tempo da fala deles, esse tema que é muito caro a todos nós, e falando como ouvidor também do Banco Central, a gente não poderia deixar de falar um pouco sobre cidadania, esse conjunto de princípios que a gente conhece desde ou melhor, que é conhecido desde a antiguidade, mas que ganhou força principalmente com o iluminismo, pós-guerra, os tantos tratados celebrados no âmbito das Nações Unidas, e um conceito que é fortemente marcado na nossa Constituição de 1988, desde o artigo 1º, que vai tratar a cidadania como um dos fundamentos da nossa República, passando lá pelo artigo 5º, que traz uma gama de direitos fundamentais do cidadão, passando pelo artigo 14, que traz os direitos políticos do cidadão, e aí também a iniciativa popular, não só o voto, o artigo 37, que é muito caro a nós da ouvidoria, que garante ao cidadão o direito de participar da gestão pública, de continuamente avaliar a qualidade dos serviços públicos e da atuação de todos os entes e órgãos da administração, e já entrando na ordem econômica, que é baseada no nosso sistema constitucional em princípios totalmente conectados com a cidadania, exemplo da defesa do consumidor, defesa da concorrência, cooperativismo, busca do pleno emprego, redução das desigualdades, livre exercício das atividades econômicas, e situa a ordem econômica, o Estado, como um agente de incentivo ao desenvolvimento econômico, seja pela regulação, seja até pelo planejamento de ações concretas para o desenvolvimento da ordem econômica. E no âmbito do sistema financeiro também a mensagem é muito clara, O sistema financeiro é organizado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade. Então, nesse contexto em que a gente tem aí nos últimos 20 anos, a estabilização monetária do país, a estabilização e crescimento econômico, fortes investimentos dos últimos governos na área social, a gente tem, ou melhor, a gente vive aí uma fase de forte inclusão social, digital, financeira,
marcada, por exemplo, pela ampliação do mercado de consumo, pela bancarização de milhões de pessoas, pelo desejo de acesso dessa população, de um acesso tempestivo a informações e a produtos e serviços, acompanhada de um crescimento do espírito crítico, ou seja, de um desejo de participação e da elevação do nível de exigência das pessoas com o setor público e também com os serviços e produtos ofertados pela iniciativa privada. Diversas leis vêm sendo editadas ao longo desses 26 anos pós-Constituição para realçar a atenção que se deve dar ao cidadão como consumidor de produtos e serviços em geral, como usuário de produtos e serviços em geral, mas marcadamente também financeiros, serviços financeiros, como o Código de Defesa do Consumidor, a legislação antitruste de defesa da concorrência, no âmbito do Banco Central, por exemplo, a lei de sistema de pagamentos e agora os arranjos de pagamento, tantas outras normas. E no âmbito do setor público podemos citar, por exemplo, o caso recente da Lei de Acesso à Informação, um marco legal exponencial da nova forma de tratar a transparência no âmbito público e do próprio relacionamento do setor público com o cidadão. No âmbito federal ainda temos, por exemplo, duas outras normas que também caracterizam esse período de evolução em busca da cidadania mais ativa, como, por exemplo, o Decreto 6.932 de 2009, que dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, estabelece também a criação da Carta de Serviço ao Cidadão. Então, tudo isso aqui tem um pouco a ver, o que é que nós do setor público podemos ofertar à sociedade, quais são os nossos compromissos, os nossos deveres e aquilo que a gente pode evoluir. E, mais recentemente, até um decreto objeto de bastante polêmica, mas que traz alguns conceitos muito interessantes, que é o decreto 8.243 de maio de 2014, o decreto da participação, da Política Nacional de Participação Social, que indica uma série de instrumentos de participação, como conselhos e comitês, audiências e consultas públicas, ouvidorias, fixa algumas diretrizes que, na minha visão, parece que tem pertinência com o que a gente vai conversar aqui hoje. Por exemplo, o reconhecimento da participação social como direito do cidadão e como uma forma de expressão da sua autonomia, a solidariedade, a cooperação, o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social, o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas, marcando o uso da linguagem objetiva e clara, simples ao cidadão, ou seja, aquela linguagem cidadão, a linguagem com a qual a gente tem que conversar com o nosso público, e a valorização da educação para a cidadania ativa. E aqui a gente vê, basicamente, dois dos conceitos que a gente vai falar aqui, educação e cidadania, intimamente ligados e marcados como uma diretriz para a atuação pública. Então, me parece que temos um contexto aí de desafio interessante para a construção e aplicação do conceito de cidadania financeira, definição do papel do poder público e dos agentes econômicos na concretização dos direitos a uma moeda forte e estável e de acesso amplo e consciente, informado aos produtos e serviços financeiros. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, Dr. Ricardo Paes de Barros, por favor. Bom dia a todos. Bom, o que nós estamos debatendo, quer dizer, nesse painel, são esses dois conceitos centrais de inclusão e cidadania, tá certo? Então, eu queria aproveitar esses minutos para tentar ressaltar o que envolve esses dois conceitos, ou seja, quando que nós vamos estar seguros que nós temos inclusão financeira, quando nós vamos estar seguros que nós temos cidadania financeira, né? Quer dizer, na verdade, esses dois conceitos de inclusão e de cidadania, eles são, inclusão e cidadania financeira, eles são tomados, emprestados dos dois conceitos que nós temos na área social, de inclusão social e cidadania social. Tá certo? Qual é a diferença, né,
entre inclusão social e cidadania social, ou inclusão financeira e cidadania financeira. Na verdade, isso, quer dizer, não existe definições muito precisas sobre essas coisas, tá certo? Mas existe um senso geral de que, quando nós falamos de inclusão, fundamentalmente nós estamos falando de dar direitos a pessoas que estão excluídas de alguma maneira, e daí o oposto disso, que é incluí-las, via a ampliação dos direitos. Tá certo? Então, sempre que a gente fala de inclusão social e inclusão financeira, nós estamos, embora possa envolver várias outras questões, tipicamente nós estamos tratando de ampliação de direitos. Qual é a diferença disso, portanto, para a cidadania? Você pode ter várias visões desse contraste, mas a mais ampla que você tem desse contraste é que, quando você parte da inclusão para a cidadania, você inclui fundamentalmente 3 conceitos adicionais. O primeiro, que já foi comentado aqui, é o da participação. Quer dizer, a inclusão, muitas vezes você faz garantindo direitos para as pessoas, mas você não está requerendo uma real participação. É como se a pessoa fosse um beneficiário, e não alguém que participava do sistema financeiro, né? Então, quando você vai para a cidadania, é muito importante a participação das pessoas. Então, quando a gente parte do princípio de garantir a cidadania financeira, nós estamos falando agora que essas pessoas são verdadeiros atores, eles vão participar do sistema, eles vão modificar o sistema. Em segundo lugar, você vai ter o conceito de protagonismo e autonomia, que é menos claro na inclusão e é muito forte na cidadania. E, em terceiro lugar, e talvez um dos mais importantes no caso da cidadania financeira, o da responsabilidade. Ou seja, a cidadania é um exercício de direitos e deveres. E, muitas vezes, quando a gente fala da inclusão, a gente está falando de pessoas que estavam tão excluídas que nós estamos chamando muito mais atenção para os direitos do que, na verdade, para os deveres. Tá certo? Então, quando nós passamos da inclusão financeira para a cidadania financeira, a responsabilidade, os deveres das pessoas passam a ter um papel mais importante. Então, eu vou basicamente... como que eu ando? Eu vou basicamente falar desse quadro aqui, tá certo? Onde ele tenta fazer um contraste entre a inclusão financeira e a cidadania financeira, tá certo? Mas deixa eu começar com a inclusão financeira. Vamos pensar na ideia mais simples de inclusão financeira, né? A inclusão financeira estaria basicamente preocupada com 2 conceitos e 2 questões fundamentais. A primeira é a questão da disponibilidade dos serviços, ou seja, o acesso, ou seja, garantir para as pessoas que elas têm acesso, de que os serviços existem, que os serviços têm capilaridade, que elas sabem aonde os serviços estão, tá certo? Que os serviços são adequados às necessidades da população, e, portanto, que ela tem, em princípio, acesso a esse serviço, né? Esse primeiro bloco, é o da disponibilidade. Ou seja, você não tem inclusão financeira se você não tiver a disponibilidade dos serviços financeiros. Mas, obviamente, a disponibilidade do serviço financeiro não é suficiente para você ter inclusão financeira. Você precisa ter exatamente essa segunda parte, que é a utilização dos serviços financeiros. Ou seja, você precisa ter que as pessoas
conheçam esses serviços financeiros, saibam para que esses serviços financeiros servem, e daí a educação financeira, né? Saibam como utilizar esses serviços financeiros e, portanto, efetivamente utilizem esses serviços financeiros. Então, se eu tenho o acesso e eu consigo, via a educação financeira e a informação, as pessoas sabem onde estão os serviços, elas sabem como utilizar os serviços, elas sabem por que elas precisam daquele serviço, elas vão utilizar esse serviço, e aí também importante a garantia de que o custo desse serviço seja acessível e que as pessoas tenham as condições que elas precisam para usar esse serviço, né? Então, as condicionalidades para você usar o serviço têm que ser mantidas o mínimo possível, caso contrário você não vai conseguir crédito, né? Você pode ter a disponibilidade do crédito, mas você não tem acesso ao crédito, porque você não atende às condicionalidades que você precisa para você ter o crédito, tá certo? Ou você não tem a documentação que você precisa para você conseguir o crédito. Então, a ideia tem que ter acesso, você tem que ter a oferta dos serviços, e você tem que dar às pessoas as condições e a informação que ela precisa para poder utilizar esses serviços. Então, esses dois pontos nos dariam, basicamente, o que seria a inclusão financeira. Tá certo? Mas, o que seria, então, a cidadania financeira? Eu tenho que dar um passo à frente da inclusão financeira. Então, foi o que eu botei aqui nesse lado azul. E a primeira coisa na cidadania financeira é a responsabilidade, que é muito importante, por exemplo, na parte de trânsito, por exemplo, você dá às pessoas o acesso e o direito de andar na rua com seus carros, mas você também ele tem que respeitar as regras, tá certo? Então, a primeira coisa na cidadania financeira que tem que ser muito enfatizado é a responsabilidade financeira, ou seja, as pessoas têm que conhecer as regras do sistema financeiro, né? Têm que conhecer os seus ativos e os seus passivos, têm que conhecer os seus compromissos, têm que conhecer seus prazos e têm que cumprir com essas regras. Tá certo? Isso é parte da cidadania financeira, ou seja, as pessoas serem responsáveis do ponto de vista financeiro, e para elas serem responsáveis do ponto de vista financeiro, elas têm que ter regras razoáveis, e elas têm que ter muito conhecimento sobre essas regras, e têm que ter conhecimento sobre os seus compromissos pessoais. A segunda questão é que elas têm que conhecer bem os seus direitos, né? Então, uma outra questão fundamental é elas entenderem a que tipo de serviço financeiro elas têm acesso, né? Porque pode ser que você trate da cidadania financeira dizendo simplesmente que as pessoas têm acesso a uma conta bancária. Quer dizer, você realmente consegue garantir que todo mundo tem acesso a crédito? Isso é muito mais difícil, tá certo? Porque você tem que, você precisa ter um fundo garantidor, você precisa de algum outros instrumentos para você conseguir garantir crédito para todo mundo. É mais fácil você conseguir garantir acesso a uma conta bancária do que você garantir acesso universal ao crédito, né? Então, as pessoas têm que entender quais os direitos financeiros que elas têm acesso. Eu vou pular a segunda parte desse grupo, porque talvez uma das mais complicadas e mais desafiantes, eu vou falar em seguida. Bom, em terceiro lugar, as pessoas têm que participar do sistema, ou seja, portanto, se você quer que os mais pobres participem do sistema financeiro, né, você pode idealizar programas
que incentivem a participação dos mais pobres no sistema financeiro. Para promover a cidadania, você quer engajar os mais pobres no sistema, você tem que incentivá-los, né? No caso do crédito, você pode subsidiar o crédito. No caso da poupança, por exemplo, você pode criar um sistema de poupança onde, se uma pessoa pobre coloca no nome de uma criança uma certa quantidade de recursos, o governo coloca uma contrapartida, né? Então, em certo sentido, você vai estar estimulando que o pobre entenda e possa criar uma certa poupança e estimule o engajamento e a participação dos mais pobres, tanto na poupança quanto no crédito. E, por fim, você tem toda a questão da transparência, né? Para eu poder participar do sistema financeiro, eu tenho que ter informações sobre quais são os custos do sistema financeiro, eu tenho que ter informação sobre quais são as minhas dívidas, quais são os meus ativos, quais são os meus passivos, eu preciso saber diferenciar entre juros, amortizações, custos administrativos, ou seja, os serviços financeiros têm que ser transparentes para que as pessoas possam exercer a sua cidadania financeira. Ou seja, todo o trabalho de de fazer o sistema financeiro ser transparente para os seus usuários, para todos aqueles que pegam crédito, saber o quanto que ele está pagando, se é juros ou se é amortizações, ou se é um custo financeiro, ou se é um custo administrativo, isso é fundamental para a cidadania. Então, o que a gente falou aqui, basicamente, é de responsabilidade, participação e transparência. Mas, voltando àquele tema que eu estava mencionando, que é um dos mais difíceis, para você entender a cidadania, é que tem duas questões no sistema financeiro que são particularmente difíceis. Uma é muito fácil de entender. É difícil você falar de cidadania financeira quando porque cidadania envolve equidade. Então, se alguém tem um tratamento especial pelo sistema financeiro, porque ele tem uma conta bancária maior do que o outro, é difícil você compatibilizar isso com a noção de cidadania. Porque quando você fala, por exemplo, ninguém, na hora de votar, tem prioridade, você pode ter prioridade porque você é um idoso, etc., mas ninguém vai, na verdade, entrar na fila e votar 2 vezes porque ele é mais rico ou por qualquer outra razão, tá certo? Ou seja, você, em todos os sistemas, quando você fala de cidadania, você evoca alguma forma de equidade, né? E aí, o tratamento especial que, às vezes, o sistema financeiro dá a diferentes pessoas, dependendo do seu poder econômico, torna a noção de cidadania financeira um pouco difícil de você levar ao seu limite, tá certo? Você tem que tratar de saber o seguinte, o que a ideia republicana de cidadania é uma ideia onde a equidade está muito forte, né? Então, todo o tratamento especial que o setor financeiro tem que dar aos seus clientes, porque eles são diferentes, entra, em certo sentido, em conflito com a ideia de cidadania. A outra questão difícil, mas que é feita, e modernamente, a cidadania social reconhece isso, e o próprio Bolsa Família reconhece isso, porque que é a seguinte questão. O que a cidadania tenta fazer é garantir para as pessoas oportunidades, tá certo? Mas suponha que eu te garanto uma oportunidade, né, e você não aproveita essa oportunidade. Eu tenho, por uma questão de cidadania, que continuar garantindo essa oportunidade para você o resto da vida, ou você perdeu aquela oportunidade, você não aproveitou bem aquela oportunidade, você pode ser negado a você essa oportunidade mais à frente? Então, por exemplo,
no próprio programa Bolsa Família, você tem uma situação desse tipo. Quer dizer, se uma família não cumpre com as condicionalidades do Bolsa Família, ela eventualmente é excluída do programa. Tá certo? Então, a mesma coisa acontece com a cidadania financeira. É perfeitamente possível alguém que não cumpre os seus compromissos, financeiros, alguém que não tem responsabilidade financeira, ser excluído de alguns direitos financeiros. Da mesma maneira que alguém que não tem responsabilidade no trânsito, eventualmente, perde a carteira de motorista, tá certo? Ou seja, os direitos, eles são acoplados com deveres. E a cidadania financeira, ela é responsável por garantir a todos, em certo sentido, o acesso ao crédito, o acesso a uma conta bancária, etc. Mas aquelas pessoas que não aproveitam esse direito, essa oportunidade adequadamente, elas podem ser excluídas. Isso faz parte da noção de cidadania, a noção mais moderna de cidadania, permite você incluir essa questão. Bom, eu acho que é mais ou menos nesse nível de cidadania que atualmente nós estamos tentando construir uma cidadania financeira para todos no Brasil. Mas a cidadania financeira ainda tem mais um componente que eu acho que é importante ressaltar, tá certo? Que é um componente um pouco mais que tem a ver com a cidadania política. Ou seja, o cidadão financeiro não é aquele cidadão que toma o Banco Central ou o setor financeiro como dado, tá certo? Para você ser um cidadão financeiro pleno, você tem que ter uma educação financeira que vai muito além de você saber a tua conta bancária e quais são as suas dívidas e quais são os seus compromissos financeiros. Você tem que entender como que o sistema financeiro nacional funciona, para você poder, politicamente, discutir questões sobre a política monetária brasileira, a política financeira do Brasil em geral, e você poder entender como que determinados agentes financeiros, se você vai usar uma cooperativa de crédito ou se você vai usar um outro agente financeiro, você pode escolher isso olhando para a taxa de juros, mas você pode também escolher isso olhando para exatamente aonde aqueles recursos serão aplicados, se aqueles recursos vão ser aplicados no setor produtivo local, ou se eles vão ser aplicados em algum outro lugar, ou se eles vão ser investidos internacionalmente, etc. Ou seja, um cidadão financeiro, alguém que tenha a cidadania financeira, tem que ser capaz de entender o funcionamento do sistema financeiro e ser capaz de participar da sua construção e do seu aperfeiçoamento. Então, com essa apresentação, tentei delinear aqui com vocês onde partimos quando a gente fala de uma inclusão financeira efetiva e para onde queremos ir quando falamos de uma cidadania financeira ampla, né? O que talvez separe exatamente a inclusão financeira da cidadania financeira vai ser exatamente a questão da profundidade, da participação e do protagonismo, e para que você possa participar e ser protagonista, você precisa de uma quantidade muito grande de informação e de educação financeira, ou seja, para você sair da inclusão financeira para a cidadania financeira, você tem que passar por um grande processo de educação financeira, mas esse processo de educação financeira não leva à cidadania financeira se ele não levar à participação e ao protagonismo. E uma participação e um protagonismo responsável. Ou seja, a cidadania financeira reconhece que cada pessoa tem uma série de direitos financeiros que precisam ser atendidos, mas também reconhece que cada uma dessas pessoas tem que usar esses direitos e essas oportunidades de uma maneira responsável.
Caso contrário, pode, inclusive, perder algum desses direitos. Muito obrigado. Tá, Lu? Então, eu agradeço, Dr. Ricardo Paz de Barros, pela brilhante exposição, que nos traz conceitos importantes para reflexão, desde o protagonismo, passando pela responsabilidade, educação, participação, transparência, o componente político que deve guiar a busca pela profundidade de conhecimento e de interferir também nas ações, no curso das ações. Então, realmente nos permite aí pensar sobre vários aspectos da nossa atuação. Então, para não atrasar mais o painel, passo a palavra à doutora Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. Bom dia a todos, é um prazer enorme falar para os senhores que estão aqui no terceiro dia do evento conosco. Agradeço o Marcel, agradeço o Ricardo pelas palavras, pela apresentação. Muito ao encontro, a gente tem conversado ao longo do ano, sobre esse conceito de cidadania financeira, que é um conceito que a gente entende que é o momento que é o momento da gente começar a refletir um pouco sobre ele. O que é que a gente quer realmente em relação a esse processo todo que estamos trabalhando de inclusão financeira no país. Apesar dos avanços que temos conquistado em inclusão financeira, são muitos anos que a gente tem trabalhado, nós aqui presentes, todos nós, cada um dos senhores que estão aqui nessa sala, de alguma maneira participam desse processo, seja atuando diretamente, seja pensando em políticas, seja muitas formas de participação que nos fazem atores importantes desse processo de construção da inclusão financeira no Brasil. Mas quantas pessoas, quantos cidadãos ainda não possuem um acesso verdadeiramente adequado a serviços financeiros? Será que esse senhor da foto, aqui essa foto de uma pequena propriedade, deve ser aqui em Santa Catarina, O senhor João, o senhor José, o senhor Antônio, será que eles têm acesso realmente adequado aos serviços financeiros? Será que ele pode optar por usar ou não o serviço de crédito? Será que ele tem onde guardar o seu dinheiro de forma segura, confiável, talvez com alguma rentabilidade? E será que ele precisa expandir a sua plantação ou não? Ele parece aqui na foto que ele tem uma produção organizada, mas será que ele está preparado para os infortúnios? Será que ele trabalha sozinho? Se ele ficar doente, como é que ele vai resolver? São tantas questões que o ligam à questão das finanças, que são muitas as possibilidades de pensamento e de atuação. E aí que entra o nosso papel. Nós que estamos hoje reunidos nesse 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, somos representantes do governo, representantes da iniciativa privada, da sociedade civil. Nós somos como uma ponte, como essa ponte aqui linda aqui de Santa Catarina. Somos responsáveis por proporcionar o acesso seguro dessas pessoas, de todos nós, aos serviços financeiros. E a contribuir, então, para a cidadania financeira. Cidadania financeira é, então, uma função de todos nós, uma responsabilidade compartilhada entre os diversos atores. Vamos, então, falar nossa agenda sobre, rapidamente, porque já foi bem explorada, a cidadania, um pouco mais de cidadania financeira e cidadania financeira e endividamento, que é alguns números que a gente traz inéditos. Números não, uma pesquisa que nós realizamos agora no Banco Central. Cidadania, então, é um conceito dinâmico, É um conceito que não está pronto, a gente tem que continuar pesquisando e trabalhando. É um conceito que vem lá desde a Grécia, ligado à polis, à cidade, à participação ativa na política, não é isso? Mas ele vai se modificando ao longo dos anos. Você tem na Revolução Francesa uma nova abordagem, você tem a questão da igualdade, fraternidade, você tem liberdade. São questões que isso eu trago para evidenciar como a questão evolui. Depois do pós-guerra, você tem a guerra, você tem a criação da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, hoje, o conceito de cidadania é um conceito que trata dos direitos das pessoas, que trata dos deveres dessas pessoas em sociedade. E é isso que a gente está explorando, tentando entender como que esse processo de inclusão financeira chega a essa questão da cidadania.
Hoje nós temos um sistema financeiro complexo. Ninguém vive mais, não só no Brasil, no mundo, sem um sistema financeiro. Temos uma sociedade em rede, uma sociedade de consumo. Vivemos num mundo capitalista em que o dinheiro, em que as relações financeiras são muito importantes. Mesmo aquelas pessoas que são voluntariamente excluídas do sistema, eu não quero participar do sistema financeiro, mesmo essas pessoas, se elas estão em sociedade, elas precisam saber lidar com essa questão, com essa dimensão financeira na sua vida, mesmo que ela se exclua do sistema financeiro. Então, é uma questão que hoje está muito imbricada, e por isso que a cidadania financeira é uma dimensão muito importante da cidadania. Cidadania, então, é uma questão, dever do Estado. Isso está muito claro que hoje o Estado deve, tanto na cidadania social, que o Ricardo mencionou, o Estado está muito presente e deve estar garantindo tem um dever de garantir alguns direitos sociais. É um direito do indivíduo também, isso é uma balança dos dois lados. Mas é também muito importante a gente ter essa noção clara de que cidadania é direito e dever do cidadão. Não existe a possibilidade de você falar só em direitos quando a gente está falando desse processo de cidadania financeira. No cenário brasileiro, vou só passar rapidamente, temos a Constituição de 88, uma Constituição cidadã, uma Constituição socioambiental, que recepciona várias leis e tornam mais forte essa questão, num país democrático, dos direitos do cidadão. Temos o Código de Defesa do Consumidor, que quase completa 25 anos, e também nos traz muito dessa dimensão financeira da vida das pessoas. Temos a estabilidade financeira após 94, que faz com que os atores, então, diante de um cenário não inflacionário, possam pensar mais, refletir mais, atuar mais na sua vida financeira. Temos um cenário também, depois dos anos 2000, de um aumento do poder de renda, do poder de compra da população, que nos traz mais responsabilidades. São quantos? 30, 40, 50 milhões de brasileiros que passam a se inserir no sistema financeiro formal. Isso nos traz, e a gente tem visto isso aqui nesses seminários, nesses fóruns ao longo dos anos, nos traz uma baita de uma responsabilidade. Cidadania financeira, então, é o direito e dever do cidadão quando o assunto é a sua vida financeira. Esse conceito aqui muito singelo não pretende ser o melhor conceito, pretende ser um ponto de partida. É o conceito que a gente utilizou o ano passado, quando lançamos o programa Cidadania Financeira, e a gente quer que ele evolua sim. A gente está discutindo, abrindo essa discussão hoje mais formal aqui no fórum, sobre o que é a cidadania financeira. E aí, Ricardo, achei brilhante a sua fala, porque realmente é uma outra dimensão. A inclusão financeira traz a ideia de que você está dando um benefício para a pessoa, um direito ao acesso, mas é mais do que isso, é a construção conjunta. Responsabilidade, então, de todos, da sociedade civil, do governo e das instituições privadas. Isso tem que ficar muito claro. É um direito do cidadão, um dever do cidadão, um dever do Estado, mas numa sociedade em rede, como vivemos, num sistema financeiro complexo, como o que existe hoje no mundo, não temos como falar de trabalhos separados. E hoje esse fórum aqui, ele reúne atores que estão trabalhando, a gente tem a parceria nacional, a gente tem, então, as dimensões da inclusão financeira. A gente quis mostrar aqui que inclusão financeira, ela tem que estar apoiada, essas dimensões da educação financeira e da proteção. E é um caminho para a cidadania financeira, porque como é que você vai se responsabilizar se você não tem conhecimento? Como que você vai saber exatamente como usar um produto, como investir seu dinheiro, como ter uma poupança, se você não tem essa visão, se você não consegue entender a importância que tem isso para a sua vida, para a vida da sua família, ou para a vida, para a economia do país como um todo? No país, e aí a gente traz assim, uma questão interessante, que nós também estamos atuando em rede. O Brasil está com um ambiente institucional bastante voltado e propício a isso. Hoje temos a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi abordada nesse fórum. Então, diversos atores, 12 instituições trabalhando, sociedade civil e governo trabalhando, iniciativa privada também, trabalhando para montar uma estratégia de educação financeira no país. Isso é muito rico. Temos desde 2013 o Plandec, que também foi abordado aqui em outra mesa. Então, um plano de consumo e cidadania. E temos a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira, que tenta, então, reunir todos os atores e trabalhar em prol desse objetivo. Trago aqui alguns dados de inclusão financeira.
Não é um relatório de inclusão financeira, esse a gente está preparando para o ano que vem, mas trago assim só para a gente mostrar a magnitude do que a gente está falando. Hoje a gente tem, em número de clientes bancários, em 2007, nós tínhamos 98 milhões. De clientes. Hoje somos 125 milhões. De pessoas com relacionamento com alguma instituição do sistema financeiro. É muita gente, é muita gente. É um processo que tem que ser muito cuidado. São muitos milhões de pessoas que estão hoje se relacionando mais efetivamente com o sistema financeiro. Em contas, só para te mostrar, são 103 milhões de contas bancárias. É um processo que a gente não pode negligenciar. Aqui não trago outros números, mas o número de pontos de atendimento no país tem crescido muito. A gente tem cerca de 300 mil pontos só de correspondentes. Então, assim, o sistema está capilarizado, temos pontos de acesso em todo o país, temos as pessoas com mais contato, com mais relacionamento com os bancos, então precisamos cuidar muito desse processo. E temos um universo de sistema financeiro complexo. Não são simples as questões relacionadas à inclusão financeira. O que é previdência mesmo? Para que serve? Seguro. O que é um empréstimo consignado? O Anselmo estaria, ele vai responder para a gente, né, Anselmo? O que é um empréstimo consignado? O que é a portabilidade? O que é o cartão de crédito? Como que eu uso o cartão de crédito? Qual que é a diferença de um cartão de crédito para um cheque especial? O que é o custo efetivo total? Alguém sabe? Acho que todos sabem, né? Mas ele está sendo utilizado? É um universo de questões tarifas, de questões que nos levam a uma preocupação. As pessoas estão sendo incluídas e desconhecem esse universo financeiro que elas são obrigadas a lidar. Educação não acompanha, a educação no país, a educação financeira, não tem acompanhado o mesmo ritmo de crescimento. Nos dá uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de todos nós que estamos aqui, de cuidar desse processo. Trago aqui o jurista Rui Barbosa, ministro da Economia na época do Império, então, que traz eu achei sensacional, dizendo que não adianta fazer nada, leis protetoras para gerar riqueza, melhoramento de materiais, se não partir da educação popular. Ele está falando no caso de educação fundamental, mas da educação, a mais criadora de todas as forças econômicas, a mais fecunda de todas as medidas financeiras. Gente, tem muito tempo isso aqui, né? Então, a gente tem que realmente perceber que é um processo urgente, é básico, né? A educação, e aí no caso para a cidadania financeira, a educação educação financeira, ela é fundamental. Outras medidas, regras, normas, elas só vão fazer efeito se as pessoas realmente souberem lidar com elas e souberem atuar nesse mundo complexo. Trago aqui alguns públicos, inclusão financeira e cidadania financeira, todos somos cidadãos. Então, cidadania financeira, nós estamos falando de toda a população brasileira. E aí eu repito mais uma vez, só que o foco dos nossas ações, do nosso programa, tem sido para a população que está entrando no sistema financeiro, porque essas têm um risco maior de não saber lidar e de acabar de acontecer com que esse processo não seja benéfico para a sua vida. Então, eu destaco aqui alguns públicos que nós elegemos como os públicos prioritários para os projetos do Banco Central, não só do Banco Central, mas os projetos que estamos realizando em parcerias. A população vulnerável, a população de baixa renda, os microempreendedores como uma força motriz desse país, milhões de empresas nesse país, milhões de potencialidade, de pessoas com potencial para gerar riqueza, gerar renda, gerar empregos. Então, é nesse público que a gente tem que apostar, a gente tem que investir. E essa já é uma parceria, como foi falado aqui, que nós temos com o SEBRAE, que nos ajuda nessa empreitada. Consumidores, temos que pensar na dimensão do consumo, dos direitos do consumidor. Temos também projetos, então, voltados para esse nicho, para as entidades de defesa do consumidor, para que esse processo de cidadania realmente chegue nessa população. E temos também um projeto com os cooperados, com a OCB, Sescop. Eu destaco aqui, gente, não são os únicos públicos importantes, tá? Mas é para mostrar que a gente tem, nós aqui do Banco Central, temos que começar com algum público, e esses foram os nossos públicos eleitos, para a gente que a partir deles ganharmos dimensão, ganhamos capilaridade e chegarmos a toda a população brasileira.
Eu trago aqui um diagrama que tenta traduzir um pouco o que eu tenho falado ao longo dos anos e tenho tentado mostrar a educação financeira como um elemento, um pilar fundamental para a adequada inclusão financeira da população. Não existe essa possibilidade de inclusão financeira adequada, e esse é o nosso conceito, inclusão financeira adequada, sem educação financeira. E a inclusão financeira entendida como um elemento importantíssimo da eficiência do sistema financeiro. Eficiência é aquela que mostra para que realmente dá vida ao sistema financeiro, na sua missão de intermediação financeira. Se eu não tenho um sistema financeiro eficiente que chega às localidades, que realmente cumpre o seu papel, ele de pouco adiantará para a economia do país. E eficiência do sistema financeiro, que faz parte da missão do Banco Central, como um elemento importantíssimo para a melhor estabilidade econômica do país. Então, esse é um retrato que eu gosto muito de frisar, porque é o nosso guia, é o nosso discurso. E aqui, do outro lado, a inclusão financeira levando a uma dimensão da cidadania como um todo, que leva, então, à qualidade de vida. Não existe inclusão financeira por si só. Ela tem que gerar um benefício, uma qualidade de vida. E tudo isso, o conceito de cidadania financeira, ele fica muito claro nesses dois lados que a gente trabalha, né? Tanto a parte da eficiência do sistema, quanto a parte da qualidade de vida. Então, é um conceito que a gente gostaria muito de trabalhar mais conceitualmente e na prática, de fazer com que ele realmente faça parte, daqui a alguns anos, a gente possa saber que a gente avançou muito, não só na inclusão financeira, mas avançamos muito também em cidadania financeira. E achei belíssimo, Ricardo, quando você fala que tem a ver com a participação, né? A cidadania é a oportunidade das pessoas poderem não só participarem, ter acesso ao sistema, mas poderem também opinar e participar dessa construção. Trago aqui uma questão, como a última parte da minha fala, a cidadania financeira e endividamento. Então, é um primeiro olhar que estamos fazendo para conhecer melhor o cidadão. Não existe falar de cidadania sem falar do cidadão, né? Então, a gente tem que conhecer um pouco mais do cidadão, das pessoas, né? Quando a gente fala cidadania financeira e fala endividamento, a gente pode pensar por dois ângulos, como tudo na vida, o positivo e o negativo. Então, só para chamar a atenção que crédito, dívida, é uma coisa positiva, que gera negócios, que alavanca a economia. Então, a gente não está tirando esse valor. O valor é inquestionável. Mas aqui nessa fala é o lado negativo do endividamento, o lado que está acarretando problemas não só de ordem pessoal, familiar, de pequenas cidades, mas que é uma questão importante para a gente trabalhar. O que nós realizamos, então? Visando entender a questão do endividamento excessivo, de como o endividamento descontrolado, que leva à inadimplência, que leva a restrições cadastrais, está causando... nós realizamos, então, uma pesquisa, contratamos uma empresa para fazer 8 grupos de discussão, 8 grupos focais, que são grupos de 8 a 10 pessoas, que tenham uma experiência ou um conhecimento sobre uma questão. No caso, são pessoas que tinham apontamentos na restrição cadastral ou que recorreram ao PROCON ou Defensoria Pública para tentar resolver o problema das suas dívidas. Então, realizamos em 4 capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre, 2 grupos focais em cada uma delas, com 2 perfis, um voltado para mais baixa renda e um outro superior, para a gente tentar entender o que acontece. Então, é uma pesquisa qualitativa, que deve ser olhada com essa atenção, não é uma pesquisa quantitativa, que os resultados vão ser generalizáveis para todo o universo de consumidores de serviços financeiros com problemas de endividamento. Não é isso, mas é uma pesquisa exploratória que nos dá a possibilidade de conhecer um pouco mais desse fenômeno do endividamento e nos dá, então, possibilidade de organizar, de reorientar as nossas ações de educação financeira e de cidadania financeira. Então, estamos começando a conhecer um pouco mais, em que pese existirem já outras pesquisas, nós precisávamos conhecer esse processo para poder atuar daqui para frente. Quais os objetivos da pesquisa, dos grupos focais? Conhecer, saber por que as pessoas se endividam, como se dá esse processo, quais são as motivações,
que levaram essas pessoas a estarem com restrições cadastrais, as razões, né, e se endividarem descontroladamente. Esses consumidores conhecem os produtos de crédito? Eles têm noção do que eles estão contratando, do que eles contrataram, do que aconteceu, das características desses produtos? E como melhorar esse quadro? Como interagir, como solucionar essa questão? Obviamente que a gente não tem a resposta como solucionar. São os objetivos da pesquisa que orientou a condução desses grupos. Aí vem algumas coisas interessantes. Quais foram as causas, né, que as pessoas narraram, os grupos narraram, e aí em todos os 8 grupos, nas 4 cidades, que as levaram a essa situação de endividamento descontrolado ou excessivo? Fatos inesperados. Isso é bem simples de entender. É uma morte de uma pessoa da família, uma separação, uma doença, uma gravidez não esperada. São todos fatores que não estavam previstos e que acabaram a desorganizar a vida dessas pessoas, né? Nos faz pensar, será que se as pessoas, em alguns casos, tivessem uma poupança, a situação teria sido diferente? São alguns indícios para a gente pensar. Empréstimo do nome. É muito comum, a gente verificou isso em todos os grupos também, que a pessoa passou a ter restrição cadastral ou a se descontrolar nas suas finanças, nas suas dívidas, por conta de empréstimo do nome. E aí, interessante que depois elas mesmas citando, dizendo assim, o que você fez quando você está com restrição? Eu pedi o nome emprestado para minha irmã, para minha mãe, para minha mãe. Poxa, eu escutei isso aqui anteontem, se você não cuidou do seu nome, eu é que vou cuidar. Quer dizer, se você não cuidou do seu próprio nome, você vai cuidar do meu? Que sentido é esse, né? De emprestar o nome? Se a pessoa não cuida do seu próprio nome, vai cuidar do outro nome de outra pessoa, por quê? Então, é uma questão para a gente pensar, porque é um fato muito aquela palavra, corriqueiro no endividamento. A outra questão é a falta de planejamento financeiro. E aí vem muitas questões aqui dentro. O consumo por impulso, o descontrole, eu vi, gostei, comprei, a falta de organização, a falta de conhecimento sobre o que está fazendo. Aqui falta de planejamento financeiro envolve muitas questões que a gente ainda vai querer subcategorizar para entender melhor, entender um pouco como atuar nesse sentido, que eu acho que aqui a gente tem um filão da educação financeira, né? Tentar fazer as pessoas terem um melhor planejamento. Mudar o impulso pelo consumo é uma outra tarefa, né? Hoje a gente vive num mundo que precisa de um consumo consciente. E o consumo consciente é bom não só para o planeta, é bom para o bolso das pessoas também. Então, entender isso é uma coisa importante para o processo. Temos aqui algumas armadilhas. Armadilhas é um termo que foi utilizado em todos os grupos. Todos os grupos disseram, tem uma armadilha aqui. Então, não é um termo do Banco Central, tá? É um termo que está lá gravado. Em todos os grupos, eles utilizam a palavra armadilha, bem como a palavra bola de neve. Tá? A gente achou interessante trazer esses termos, porque já está no cotidiano, já faz parte do nosso universo esses termos. Então, aqui a gente destaca algumas armadilhas citadas pelas pessoas que participaram dos grupos focais. Excesso de linhas de crédito com oferta extensiva. A grande variedade de linhas de crédito existentes, elas podem ser vistas também por outro ângulo. É muito bom que eu tenha linhas de crédito diversificadas que atendam a objetivos específicos. Sim, é muito bom. Mas se eu não sei me controlar, não sei utilizar adequadamente, e o que eles relatam é que a oferta ostensiva demais facilita, muitas vezes tomo o crédito sem saber do que eu estou fazendo, sem saber que é uma dívida, sem saber que eu estou me comprometendo, sem fazer a conta. Isso foi considerado uma grande armadilha. Falta de informações claras, com foco nos benefícios do contrato, nos benefícios do crédito, e não nos riscos, nas características
dos deveres, né? A gente está falando de dever. Eu tenho que pagar a dívida em dia, de preferência, né? Porque senão começa a me complicar. Eu tenho que saber quanto que vai comprometer a minha renda. Eu tenho que conhecer as penalidades em caso de não pagamento. Então, isso aqui ficou muito claro também para a gente, que falta de informações sobre o contrato de crédito que a pessoa está firmando. Então, a narrativa dos participantes é que os benefícios ficam muito claros e muito conquistadores, muito estimulantes para a pessoa tratar, sem trazer à luz as questões das implicações disso. Outra questão pontuada foi aumento de limites acima da capacidade de pagamento e, por vezes, sem solicitação do cliente. Foram várias narrativas, eu ganho 2.000, entrei no meu emprego agora e o banco me deu o mesmo limite ou o dobro disso no meu cartão de crédito ou no meu cheque especial. Bom, isso foi narrado como sendo um grande problema. Porque a pessoa não, na verdade, se ela tivesse muito bem educada financeiramente, isso não aconteceria. Mas os números acabam aparecendo e acabam comprometendo ainda mais a vida financeira da pessoa. E o outro ponto listado foi o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, né? Como uma armadilha do sistema financeiro que leva ao endividamento das pessoas. Aqui eu lembro da nossa calculadora do cidadão, né, que mostra, que ajuda a fazer o cálculo do pagamento mínimo. Se você não cálculo do pagamento mínimo, o que acontece se você pagar só o mínimo do seu cartão de crédito? A sua dívida cresce, que por vezes você não vai poder pagar mais, não vai conseguir pagar, ao menos nessa vida. Então, é uma questão importante. Se você pagar só o mínimo e a taxa de juros for muito alta, a calculadora grita. Nessas condições, você nunca vai pagar a dívida, porque em 100 anos você já não está mais aqui, alguém pode pagar para você. Então, nos traz algumas ideias, algumas questões para aprofundamento. Então, eu repito mais uma vez, essa pesquisa não é generalizável, não é para dizer que todo mundo pensa assim, todo mundo sofreu disso. Não, são insumos para a gente trabalhar as nossas ações de educação financeira. Isso tem que ficar bastante pontuado. E aqui a gente traz a questão da responsabilidade pela situação. É interessante que a maior parte dos entrevistados, e aí eles começam quase um diálogo de análise, assim, de um ajudar o outro, a responsabilidade, a maior parte das pessoas atribuem a si mesmas. Eu realmente agi por impulso, eu não soube contornar a situação da gravidez da minha namorada, eu não soube sair da situação. Atribuem, sim, a sua falta de organização financeira. A questão da restrição cadastral ou do endividamento que ela está. Mas atribuem também às instituições financeiras. E são muito claros em dizer que a questão de mostrar os benefícios, não mostrar os riscos da operação, as características da operação, ou seja, os deveres que eu tenho que cumprir, são fatores que os levaram ao endividamento. Interessante que as pessoas que se intitulam responsáveis pelo seu próprio endividamento, essas mostraram, pelo menos no discurso, né, da dinâmica, mais disposição, disponibilidade em mudar a situação. Então, isso é interessante. A assunção da responsabilidade faz com que as pessoas tenham mais força, tenham uma força motriz maior para poder mudar a situação, que é um elemento importante para nossas ações de educação financeira, né? Porque se a pessoa acha que a responsabilidade está só no outro, a questão fica mais complicada, mais distante, né? Trabalham também a questão da dificuldade de negociação, de renegociação das dívidas com os bancos, né? Dizem, só no período que a dívida vai prescrever realmente que eu consigo negociar, por vezes abaixar os juros. Então, uma dívida para pagar outra. Isso foi um processo que mostrou muito. Eu faço um novo crédito para pagar o crédito antigo. Então, e não parece ser uma estratégia, prescrever a dívida, não nos pareceu em nenhum dos grupos, ser uma estratégia premeditada para caducar a dívida. Não. Por quê? Porque esse processo de restrição cadastral traz um ônus muito grande para o cidadão, para o indivíduo. Um impacto material e emocional muito grande. Ninguém gosta de estar com restrição cadastral. Ninguém se sente confortável. Então, assim, tivemos narrativas de casos de doença, de depressão, e a gente sabe que isso está
está muito vivo hoje na nossa sociedade e temos realmente que pesquisar e tentar atuar no caminho certo para essas questões serem equacionadas. Bom, gente, cidadania financeira, então, esse recado que eu queria deixar aqui com os senhores, é uma função de todos nós, cada um de nós aqui, e de todos nós, em geral, sociedade, mas de todos nós que estamos aqui nesse fórum, né? Nós viajamos até Santa Catarina, estamos aqui, deixamos nossas atividades profissionais nos aguardando, estamos, então, colocando nossos esforços, nossos recursos nisso aqui. Então, a gente tem uma responsabilidade maior. A gente tem que realmente ser o protagonista desse processo, de pensar que cidadania financeira nós queremos e qual o caminho, qual a trilha para a gente chegar lá. Muito obrigada a todos e espero que tenham gostado do fórum e que aproveitem um pouquinho mais. Obrigada. Parabéns, Elvira. Obrigado também pelas valiosas palavras, né? Acho que uma apresentação que complementa em muitos aspectos a fala do Dr. Ricardo também, né? Principalmente quando foca a questão dos direitos e deveres, e digamos assim, a importância do elemento educação, daquele tripé inclusão, educação e proteção, para transformar o cidadão em protagonista, né, da sua própria história, um sujeito capaz de interferir no curso das ações no desenvolvimento, né, de um sistema financeiro mais inclusivo, né, mais participativo. A gente não tem muito mais tempo, né, aqui, algumas perguntas poderiam surgir até entre nós, né. Eu gostaria apenas de deixar um recado final, até aproveitando a fala sobre participação, né? Eu acho que o Banco Central tem se mostrado uma entidade aberta à participação daqueles que atuam no sistema financeiro, né? Sejam os agentes, sejam os sujeitos, os usuários de serviços e produtos, né? É uma forma de discussão, a gente está ampliando aqui o nosso conhecimento, o nosso debate, obtendo novas ideias. A pesquisa que foi feita também pelo Elvira traz insumos não só para a área de educação financeira, mas para a própria área de regulação. E gostaria também de colocar o canal da ouvidoria do Banco Central à disposição de todos vocês, né, para se manifestarem críticas, sugestões, elogios, aproveitar o conhecimento qualificado e a vivência de vocês para contribuírem efetivamente, né, na construção das políticas a cargo do Banco Central. Então, o canal da ouvidoria está disponível no site do Banco Central, www.bcb.gov.br, tem uma seção Fale Conosco logo no alto da página. Então, indago se algum dos painelistas gostaria de falar mais alguma coisa antes de passar a palavra. Então, com o mestre de cerimônias. Agradecemos ao senhor Marcel Mascarenhas dos Santos e aos senhores Ricardo Paes de Barros e Elvira Cruvinel pelas suas participações.